Vamos voltar para o texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Ali há um imperativo da parte de Deus, da pessoa que é sábia, e o homem sábio, a moça sábia também, irá se esforçar para ganhar almas. O que ganha almas, sábio é, nos diz a palavra de Deus no texto também deste livro rico, com cerca de 800 provérbios compilados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a pessoa que está caminhando no dia a dia, a pessoa que viu que não deve andar com os loucos, que deve andar com os sábios, que deve se portar como os sábios, essas pessoas também têm uma missão sobre a face da terra. E uma das missões mais importantes que nós temos é investirmos em vidas, é investirmos em pessoas. E a palavra de Deus aqui no imperativo, e eu chamaria até de um clamor, ela nos diz, livra, não nos dá opção, ela nos chama a atenção, é um imperativo da palavra de Deus. Não pense que você pode ler isto e você pode dormir tranquilo hoje à noite. Livra os que estão sendo levados para a morte, há um processo demoníaco aí acontecendo na nossa história, triturando vidas, acabando com vidas, e essas vidas estão sendo levadas, empurradas, conduzidas para caminhos de morte, situações de morte, vidas desgraçadas, despedaçadas. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva você, os que cambaleiam, os que não conseguem mais se colocar de pé, os que como que tomaram pauladas na cabeça, levaram tanto na cabeça, que estão cambaleando. E enquanto estão cambaleando com as suas dores, com os seus questionamentos, com a sua cabeça girando, cambaleiam indo para serem mortos. Nós vimos também que a igreja precisa ter olhos para aqueles que estão dentro dela, porque é possível você estar dentro de uma igreja, mas não dentro do reino. É possível você ter nascido numa igreja e não ter nascido de novo. É preciso que você constantemente ore pelos que Deus lhe colocou ao lado e que você os procure e questione e peça até mesmo um testemunho bíblico, porque se eles não têm é porque eles não sabem. Eles podem decorar porções da palavra de Deus como até um papagaio treinado poderá fazê-lo, mas que eles expressem sua fé em Jesus, dados físicas, mentais, esses poderão não dá mais tempo a você, porque quando você for procurar o adolescente já morreu, já partiu. Aquele jovem já não estará mais no meio em que você estava antes. Martin Luther King, ele foi um herói quando lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos. E uma vez ele foi falar no Alabama, o estado mais racista, o estado onde a Ku Klux Klan estava realmente destroçando pessoas, queimando igrejas, arrastando pessoas em caminhonetes, pessoas de cor, e eles estavam terrivelmente agindo contra os negros norte-americanos. Martin Luther King chega naquela região e passaria por ali, e iria falar em um hotel, e as ameaças foram muitas. Nós vamos matá-lo. Não venha porque você nem conseguirá descer do avião. Não pise no Alabama. E ele cumpria a sua agenda. E Martin Luther King disseram que iam colocar bombas no hotel, tudo isso. E enquanto ele falava ali, no centro do perigo, Martin Luther King disse algo que muito me impressionou. Na luta contra a maldade e pela implantação da justiça, eu não temo a ação dos maus, mas morro de medo da omissão dos bons. Eu não tenho medo dos maus. O que é que eu posso esperar dos males, dos que são maus? Males. O que é que eu posso esperar de um traficante que está atuando no meu bairro? Que ele realmente arrebanhe o maior número de viciados possível. O que é que eu posso realmente esperar daqueles que estão convidando os outros? Vamos para os barzinhos da vida e dali vamos para noitadas. Que eles realmente estejam agindo assim, fazendo assim, conquistando mais gente. Eu não tenho medo da ação daqueles que são maus e que praticam males, mas eu morro de medo da omissão daqueles que sabem quem é o caminho, a verdade e a vida, que sabe onde está a vida, que sabe os princípios da palavra de Deus, que sabe os valores da palavra de Deus, que até sabem que esses caminhos estão conduzindo aqueles que ainda são muito novos para a morte, e estão se calando e estão deixando para depois. Nós vimos, então, Edivânio, coloque aí, por favor, paramos aqui,
que existe na fase da adolescência, da pré-adolescência e principalmente na adolescência, a revolução pubertária. E esta revolução acontece com todos. É quando existe agora uma transformação que atinge a mente, que atinge o corpo, que mexe com as emoções. A revolução pubertária, ela é natural, acontece com todos. A minha filha mais velha já está começando a embicar para a revolução pubertária. Vai deixar de ser minha menininha para ser minha mocinha. Daqui a pouco uma moçona. Daqui a pouco aparecerá alguém lá em casa. Mas olha, gente, a revolução pubertária, ela é natural. Agora, ela poderá ser intensa, muito intensa, e alguns pais até dirão, ai, não aguento meu filho, ai, o que aconteceu? Era tão bonzinho. É porque realmente ele está participando de um furacão interno, com um maremoto junto. Tsunamis estão passando dentro dele ou dentro dela. Então pode ser de grande intensidade ou não, de pouca intensidade, mas todos passarão pela revolução pubertária. O mundo que jaz no maligno está tentando pegar esses nesse momento e trazê-los para a rebelião, para a rebeldia ou rebelião juvenil. E esta é potencialmente perigosa. A rebelião juvenil tem raias de delinquência. E é por isso que você vê rapazes e moças com comportamento de delinquentes. E essa rebeldia juvenil deixa sequelas. Afeta, machuca, deteriora e deforma e corrompe cada vez mais o caráter e de maneira muito rápida. A própria mente e o próprio físico. Nós já vimos, então, que acontecem essas questões aqui na revolução pubertária. Essa transformação, esse sentimento de onipotência. Agora não preciso mais de papai e mamãe para comprar minha roupa. Eu quero comprar minha roupa, eu quero atravessar a rua. Falamos um pouquinho das inquietações, das indagações, das descobertas até mesmo do próprio corpo. O adolescente é aquele garoto que está em fase de mudanças, em fase de descobertas. Os seios das meninas começam a crescer. Os mamilos dos meninos também começam a incomodar, a endurecer. E muitas vezes à noite os meninos ficam muito agitados. Falamos um pouquinho sobre isso ontem à noite. Um adolescente, muitas vezes, é como um sonrisal evangélico efervescendo debaixo de cobertas. Passa por mudanças todas. Isso é normal e natural. A curiosidade está ali. Agora o perigo está aqui. Em letras bem vermelhas e bem fortes, esses já partem. Não é para aquele sentimento de onipotência, estou conquistando. Mas é logo para aquele sentimento de independência, de romper com os pais, romper conversa, romper relação, se isolar dentro do quarto, colocar um pitbull na porta. E esse fato agem dessa maneira. Os pais realmente veem que há algo estranho acontecendo dentro de casa. O quarto é a fortaleza, a masmorra do menino, e é uma autonomia que chega a assustar. E isso vai trazer consequências. E este é o sentimento que eles têm de fato, sou onipotente, e as inquietações que eles promoverão, as indagações e as confrontações que eles farão serão muito fortes, serão mesmo para chocar, para irritar, para inibir qualquer pessoa, os mais velhos principalmente. Eu estou passando porque nós já vimos isto ontem. Na revolução pubertária, esta aqui seria ainda a coluna da revolução pubertária, acontecerá também uma desconfiança nas instituições e nos mais velhos. Nós vimos que quando crianças nós cantamos tudo, nós acreditamos, nós realmente recitamos, mas chega um momento em que a gente vai começando a questionar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e é nesse momento em que a igreja é muito questionada. E é nesse momento que ele começa a aguçar a visão para ver que tem pessoas que têm vida dúbia, que têm duas caras, 2 ou 3 ou 4 palavras, caráter realmente sujo. E muitas vezes podem estar lá na frente, cantando, dizendo coisas bonitas, mas por aí estão aprontando as piores coisas do mundo. E o adolescente começa a questionar. E muitas vezes é o seu próprio professor de escola dominical, que diz o que ele deva fazer, mas faz o que não um professor deve fazer. E eles começam a questionar de fato. Nesta hora e nesse momento, por favor, se não houve estudo, professor de escola dominical, se não houve preparo,
se não houve bons e sólidos argumentos, logo esses adolescentes perceberão. E a decepção para com a instituição e a decepção para com os mais velhos é muito rápida. Agora eles não se deixam enganar. Agora não venha com qualquer conversa. Quando eles fizerem uma pergunta, saiba disso. Se o adolescente lhe fizer uma pergunta, poderá ser a última. Por isso, não enrole. É muito melhor que você seja honesto, sincero e diga, olha, eu não sei agora, mas eu vou pesquisar, ou vou trazer alguém para conversar com você, mas não enrole. Porque ele perceberá, ele logo verá que realmente é uma falsa aparência, que há pose. E uma coisa que o adolescente não suporta é a hipocrisia. Isso de fato acontece. Também é um momento de temores, obrigado irmão, de inseguranças, de incerteza. É uma covardia que muitas vezes o garoto tem que decidir toda a sua vida, todo o seu futuro, nesse momento da idade. Com 18 anos, 19 anos, 17 anos alguns, já tem que fazer o vestibular, e esse vestibular estará definindo a sua vida. Entrará numa faculdade, e é muita pressão, porque também agora ele escuta rádio, vê TV, ouve sobre desemprego, ouve sobre a grande concorrência que há para o curso que ele está desejando fazer. Aí ele vê que para ser gari no Rio de Janeiro, a fila chega a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Se para gari a coisa está assim, eu estou querendo fazer tal curso, e ele realmente fica atemorizado. E agora vem a carga de estudo, carga estressante de estudo. Estuda de manhã, estuda de tarde, estuda de noite, estuda de madrugada. E isso realmente é uma carga emocional, isso é uma carga mental muito forte. E os nossos adolescentes vão criando temores, inseguranças, incertezas quanto à vida. É difícil querer acertar. E é difícil também ter medo de errar. Eles têm muito medo de errar. E eles querem acertar, mas não sabem como. Eles têm medo de errar e a turma ridicularizar. Eles têm medo de errar e os pais cobrarem. Eles têm medo de errar, fazer um vestibular e não passar, e aquele sentimento de fracasso dominar a vida deles. Eles também passam por momentos de frustrações. O que é que está acontecendo com o meu corpo? Todo mundo dizia que eu era tão bonitinho quando eu era pequeno, e agora ninguém me diz nada. E esse adolescente vai ficando com seus medos, e aquilo vai travando também o adolescente. E se você não o compreende, e se você não conversa com ele, e se você não tem braço, abraço, ouvido, atenção para ele, e compreensão e respeito, acima de tudo, esse rapaz ou esta moça poderá passar por traumas e situações difíceis. Nesse momento da adolescência, a opinião do outro é muito importante. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês também que já passaram por uma adolescência ou estão saindo delas, bastava vocês saindo e alguém dizer assim, mas que camisa é essa? E você voltava lá e tomava banho de novo. E a opinião, essa fivelinha está melhor desse lado ou desse lado? Aí eu tirava esse colar. E tirava tudo. A opinião do outro é muito importante. Com o outro, eu quero dizer e referir muito mais ao outro adolescente, à turma deles. É muito importante. Agora, se na igreja a turma dos adolescentes são como turma de ratos, são bandos, aí esses adolescentes também vão sofrer muito. Tem alguns garotos que vão para mim e dizem, pastor, estou querendo formar uma banda. Isso é melhor você formar um bando, meu filho. Comportamento, atitude, desrespeito para com o outro, desmerecer, ridicularizar, e isso são crises que vêm na revolução pubertária. Na rebeldia juvenil, eles logo vão para uma arrogância. Você já teve a impressão de que você estava falando com o dono do mundo quando você se dirigiu a um adolescente? É impressionante quando ele olha para você, como ele olha com um olhar de altivez. Ou então ele olha para você como o leão do zoológico que você visita. Você faz careta na frente do leão e o leão está ali impávido, colosso e retumbante. O leão não está nem aí para você. Também é o adolescente, parece que você passa por ele, vai, volta, e ele realmente nem considera você. A arrogância é algo muito forte que se acentua e que realmente vai marcando a vida de muitos que estão na rebeldia juvenil. Também as exigências. Como as exigências são terríveis. Eu exijo
Tem muitos adolescentes na rebeldia que dizem assim, se você não me der, mãe, até as 2 da tarde, o que eu lhe pedi, ai de você, viu? As exigências são muito fortes. Eles querem, são consumistas. E o inimigo usa a mídia, e o inimigo usa o sistema, e o inimigo usa os amigos, para que estes, então, coloquem as exigências cada vez mais caras, dispendiosas. Isso é terrível. Eu nunca vou esquecer a cena que eu vi na FEBEM, de um garoto preso, e a sua mãe o visitando. Aquela mulher devia ter uns 40 anos, com aparência de 60. Mulher envelhecida e envergada pela dor. Mulher que as rugas eram sulcos do sol, sulcos realmente do trabalho pesado. Uma mulher que estava enrugada e quase que encurvada já. E aquele adolescente que acabara de receber um tênis da sua mão. Aquela senhora de cabeça baixa. E aquele adolescente dizendo, mas a senhora é muito incompetente, mãe. Eu não pedi foi esse não, eu pedi foi Reebok. Reebok, não sabe falar isso não, é mulher? Que cena, que cena. Queridos, os adolescentes estão ficando cada vez mais exigentes. Só que estes são os colegas dos nossos adolescentes. E vocês saibam que a influência capilar é muito forte nessa fase de idade. Nós deveríamos orar e orar muito quando os nossos adolescentes saem para a escola. Porque lá eles são pressionados, lá eles são ridicularizados, lá eles são realmente mostrados a uma vitrine de consumo que você tem que usar, você tem que pagar um preço caro para estar na turma deles. A rebeldia juvenil também é cheia de intimidação, também é cheia de violência. Fui visitar um rapaz que tinha acabado de sair da UTI em São José dos Campos. Porque tão somente passando no colégio, ele olhou para uma moça, sorriu para a moça e disse, bom dia ou boa tarde. E aquele rapaz que estava ao lado disse, olha, fulano tirou graça com a tua mina. E na saída, aqueles rapazes se juntaram e espancaram aquele menino que ele precisou ir para a UTI de um hospital em São José dos Campos. São os intimidadores, são os violentos. Salmo 73 nos diz que eles se cobrem da violência como um manto e desfilam violência. A rebeldia juvenil tem feito isso. Nada e ninguém presta. Envolvimento total com o pecado, total com o mundo, total com a dinâmica realmente do que está acontecendo lá fora. E aí você tenta agradá-los, dizendo, não, mas a gente também vai fazer assim, gospel, show gospel, tudo dessa maneira dentro da igreja. Mas esses são rebeldes e colecionadores de tudo isso. E não será você se baixando a eles e agradando a eles que eles terão os seus corações mudados e transformados. Jamais. Eles triunfarão a vitória, dizendo, até estes estão vindo lamber as minhas botas. Estão vindo lamber os meus tênis Nike. A opinião dos outros e da turma e do parceiro também é muito importante para eles. E se você perder terreno para com os seus da igreja, ou os seus de casa, e estes seus caírem nesta outra via de rodagem, se eles caírem rapidamente nas mãos dos rebeldes juvenis, ou se eles passarem agora a admirar estes, você professor, você pai, você mãe, você pastor, não conquistará conversa, não terá espaço com estes. A delinquência está aí. Roubos, delitos, drogas, eles não medirão esforços para gabarem-se das delinquências. Ainda na coluna da revolução pubertária, o garoto, a menina, estes ainda sonham em querer ser alguém. Vocês lembram do bairro dos alguéns? Eles querem ser alguém na vida. E é até assim que nós falamos. Eu quero ser alguém na vida. Eu quero mudar da minha cidade para ver se eu encontro um emprego, oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo naquele lugar, porque eu quero ser alguém na vida. Na revolução pubertária, você ainda pergunta para um garoto, para uma menina, o que é que você quer ser, o que é que você quer fazer? E as suas respostas serão conduzidas para o bairro dos alguéns. Eu quero ser alguém, eu quero fazer isso, eu quero praticar isso, mas sempre no sentido de ser alguém. Eles ainda pensam no futuro. É o momento de pensar no futuro, mas isso com um temor, com uma inquietação. Muitos deles com muito choro, soluçando baixinho ali, afogando o choro no travesseiro. E alguns deles também orando, Senhor, o que é que eu vou ser? Senhor, eu não sei, eu estou com tanto medo, Deus me ajude.
Que bom se você puder orar com ele, mas também orientá-lo e ajudá-lo. Depois de um tempo, aí eles começam agora a ter uma certa estabilidade. Sabe por quê, querido? Porque o adolescente, ele tem a crise do morcego. Sabe por que ele tem a crise do morcego? O morcego voa, mas não é pássaro. O morcego, quando caminha, rasteja, mas não é rato. Então ele não sabe nunca onde está, nunca o que fazer, e faz tudo desajeitado. Já percebeu? Igual um morcego. Ele quer cantar, é a mesma coisa de um morcego cantando. Ele quer voar, aí tem aquela águia que voa bonito, ele voa todo desajeitado. Saia da frente quando o adolescente estiver com pressa, porque senão você é atropelado. Ih, foi mal, e você está lá com as dores do atropelamento. Quando eles andam, coitados, andam feios, que eu nunca vi igual. Mas depois, o morceguinho feio se transforma num cisne. Depois, foi uma forçada de barra que eu dei, eu reconheço. Mas é porque eu tinha começado com morcego, não podia mudar de bicho. Mas depois, ele dá uma estabilizada. Depois, muitos pais dizem, mas olha como meu menino cresceu, amadureceu. E é tão bonito isso, gente. Aí vai combinando bem direitinho com aquilo que o pastor Clodoaldo estava pregando hoje de manhã para aqueles que aqui participaram. Vai começando a haver realmente umas estabilidades bonitas de formação, de emprego ou estágio, visando um bem-estar econômico que realmente dê para os dois começarem a pensar alguma coisa com fins de viverem para sempre juntos, unidos no Senhor. E aí, eles vão começando a experimentar a realização pessoal. Vencem um curso, vencem uma etapa, vencem uma experiência, passam no vestibular, entram na faculdade e a vida vai se direcionando. E isso é muito bonito, com lutas, com dificuldades, mas se esses garotos e meninas tiverem apoio, se esses meninos e meninas tiverem ouvidos, se esses meninos e meninas tiverem amigos, e há amigos mais chegados que irmãos, Provérbios 17 e 17 também vai nos dizer isso. Tem aquele amigo que até diz a palavra de Deus, é na angústia que se conhece esse irmão. Eles angustiados, sofrendo, e você ali com eles, investindo na vida deles. Por outro lado, os adolescentes na revolução pubertária ainda sonham em ser alguém, mas se já entraram no sistema da rebeldia juvenil, se ele puder acabar com alguém, já que ele perdeu a esperança de ser alguém, ele acaba. Ele começa ou uma autodestruição, ou ele vai atrair outros, e vai trazer outros, e vai levar droga para outros, e vai levar bebida para os outros. E agora, se os nossos adolescentes, da coluna do lado de cá, se eles não têm apoio, se eles não têm amigos, eles poderão ser arrastados, como nós vimos em Provérbios capítulo 1, pelos loucos que querem seduzi-los e arrastá-los. E arrasta mesmo. Os delinquentes juvenis, ou os da rebelião juvenil, eles só querem saber do presente. É só o momento. Podem estudar nas escolas mais caras do Brasil. Podem ter o motorista que vai levar e vai buscar enquanto eles não têm os seus próprios carros ou dirigem ilegalmente. Mas eles vão para a escola para zoar. Eles vão para a escola para perturbar. Eles vão para a escola para desrespeitar os funcionários. O que eu recebo de funcionário de escola com crise emocional, com crises convulsivas de choro até, vocês não têm ideia. Porque são humilhados. E esses só pensam e só querem saber do momento, porque eles não têm nenhum interesse no futuro. O futuro está totalmente comprometido. Agora, repito e enfatizo, que benefício trará para os loucos no hospício se os médicos agirem como eles? Nenhum. Nós precisamos ser médicos dos nossos adolescentes. Primeiros socorros dos nossos adolescentes. Socorrê-los de fato, para que eles não venham a cair nessas garras aqui e eles tenham os seus futuros comprometidos. E eles sejam arrastados pela péssima influência. Vivem de preguiça. Vivem de luxúria. Ah, irmãos queridos, como eles sabem ser maus. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, os homens seriam maus, arrogantes, prepotentes. Tire os homens do texto, que é o termo genérico para a humanidade, e coloca assim, nos últimos dias os adolescentes serão
maus, arrogantes, prepotentes, inimigos do bem. Só pensarão em gastar, em ter, preguiçosos. Isso eles serão de fato. Viverão de mentiras, viverão de golpes, mentirão sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. E serão professores de mentiras e de golpes para os nossos adolescentes e para os adolescentes do seu bairro, se você não cuidar, se você não correr. Serão instrumentos nas mãos de Satanás. Instrumentos contundentes, instrumentos cortantes, instrumentos para machucar, instrumentos para trazer dor para dentro de casa, instrumento para trazer choro para dentro de casa, instrumento para deixar a mãe realmente nervosa, o pai preocupado, o casal dormindo à base de medicamentos, ou não conseguindo dormir jamais porque às 4 da manhã fulaninho está na rua ainda com os outros. O que é que a igreja pode e a igreja deve fazer pelos filhos de crentes? Tanto por aqueles que nasceram na igreja, mas não são crentes, nós devemos evangelizá-los, ir atrás, sabendo que até estaremos lidando com muitas dificuldades, porque eles criaram muros contra a pregação do evangelho. Eles se acham conhecedores de tudo, sabem de tudo, e vêm esfregar no seu rosto os erros dos outros que são crentes até. Mas vá atrás deles. Ore com eles e ore por eles. Faça isso. Mas também por aqueles que são nascidos de novo, mas que enfrentam todas as pressões da vida, e que também são pecadores, e que também poderão se desviar de belos alvos, belas metas. Poderão se afastar. O que a igreja deve fazer pelos filhos de crentes? Orar por eles. Aonde está a sua folha de oração? Aonde está a sua ficha de oração? Por quem você ora? Você não tem esse hábito? Inicie hoje. Pegue um caderno. Dia tal, do mês tal, do ano tal. E ore por eles. Ore por eles. Coloque o nome daqueles que um dia estiveram no seu departamento infantil, que estiveram recitando versículos bíblicos lá na frente, fazendo até uma espécie de teatrinho lá no departamento infantil, e que se foram. Ore por eles. Numa região da Rússia, onde havia muitos crentes que amavam a palavra de Deus, quando houve a Revolução em 1917, aquela área da Rússia foi muito invadida. E os crentes então foram afastados, confiscaram tudo, confiscaram as Bíblias. Mas um grupo de irmãos, esse grupo empacotou suas Bíblias com muito cuidado, com muito cuidado, com muito cuidado. E esse fez assim uma coisa bem hermética. E eles conseguiram um esconderijo numa parte de uma floresta e guardaram lá as suas Bíblias, com esperança de que um dia eles poderiam voltar e ler as suas Bíblias. E o tempo passou e confiscaram as Bíblias, e iam então picotar todas as Bíblias para fazer material reciclado, essas coisas todas. Mas quando foi em 1989, o muro cai. E agora o comunismo realmente não tem mais força nenhuma. E aí começa-se agora a imprimir Bíblias para a Rússia, e manda Bíblias para a Rússia, e manda Bíblias para a Rússia, e manda Bíblias para a Rússia. Até que um cidadão muito velhinho diz, olha, meu pai contou uma história de que tinha um esconderijo de Bíblias ali. E aí acharam aquelas Bíblias. Quando acharam aquelas Bíblias, Bíblias muito bonitas, algumas bem encadernadas, algumas estragadas com o uso, com o tempo, mas algumas ainda em bom estado, e contrataram o melhor restaurador de documentos para ver se ele limpava ainda algumas páginas da Bíblia, se ele conseguiria deixar as Bíblias ainda possíveis de uso novamente. E ele começou a fazer aquele trabalho, mas ele era ateu, agnóstico, detestava tudo isso. Mas ele era amante de livros. E ele encontrou, então, uma Bíblia muito bonita, mas um acabamento lindo. E como ele era amante, colecionador de livros antigos, ele disse, olha, esse aqui eu vou guardar para mim. E guardou na bolsa dele. Continuou limpando Bíblias, essa aqui não está em bom uso, essa aqui não dá, essa aqui dá, e foi realmente fazendo todo esse trabalho. E aquela Bíblia ficou ali na bolsa dele por um tempo, levou em casa, colocou na estante, e aquilo começou a incomodá-lo. E começou a incomodá-lo. E quando foi um dia, ele foi lá e pegou a Bíblia.
Qual não foi a surpresa dele quando ele abre a Bíblia e era a Bíblia da bisavó dele? Ó Deus, eu oro pelo meu filho, por minha filha, peço por meus netos e por aqueles que virão ainda na nossa família, que eles creiam em Jesus. Ore. Ore ao Senhor. Ore por eles, por cada um deles. Eles têm nome. Eles têm lutas. Preocupar-se e envolver-se com eles. Não é só ter, gente, por favor, não é só ter incomodozinho na consciência nesse momento aqui. Mas é de fato preocupar-se com eles. Envolver-se com eles. Já falei para vocês que o mais novo geralmente respeita e ouve bem o jovem, um pouco mais velho que eles. Eles têm em vocês, na faixa etária de vocês, os heróis. Eles estão com dificuldade em alguma matéria, matemática, biologia, física. Se vocês são bons nisso, por que vocês não os ajudam nisso? Por que vocês não dizem, olha gente, quem está querendo estudar, eu estou disposto a arrumar um tempo, sábado à tarde, lá em casa para estudar com vocês, para investir em vocês. Vou dar um reforço escolar em vocês. E nesta atitude vocês estarão conquistando espaço, porque eles dirão, quem é esse? Quem é essa que se preocupa comigo? Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu professor de física está se preocupando comigo, mas esse está se preocupando comigo. Procure envolver-se com eles. Vocês realmente devem servir de modelo, devem servir de referencial. Vocês que estão na proximidade da idade deles e das lutas que eles travam. Vocês não podem substituir os pais desses adolescentes, mas vocês podem auxiliar os pais. Uma vez que você conquista, uma vez que você cativa, e isso leva tempo, e você não vai ser aquele que vai entregar os erros do adolescente, não é isso. Você não vai ser um araponga dos pais envolvido no grupo dos jovens, dos adolescentes, não é isso. Você tem que conquistar o respeito e a amizade deles. Mas também você poderá ser um grande e importante elo de ajuda para os pais. Alguns pais até têm boa intenção, mas não sabem nem como começar a resolver. E você poderá ajudar os pais. Você poderá trazer literatura para os pais. Você poderá trazer filmes para os pais. Ou palestras para os pais, como nós temos muitas e tão boas, também a partir da Editora Fiel. Mas vai chegar um momento, talvez seja preciso, você ser pai, ou você ser mãe, ou você ser o irmão mais velho para alguém que é solitário ou desprovido espiritualmente destes. Nós precisamos respeitá-los. Eles têm nome, gente. Eles têm nome. Eles precisam do nosso respeito. Eles precisam, de fato, serem tratados como gente. Eles precisam ser evangelizados. E eles precisam ser discipulados. Nós precisamos procurá-los, precisamos ouvir a estes, ouvir suas histórias. Muitas delas são histórias trágicas, terríveis. Precisamos proporcionar para eles duas coisas importantes que a igreja não está percebendo: ambiente e espaço. Todo ser humano precisa estar bem com a sua turma. Todo ser humano precisa de um ambiente, e esse ambiente tem que ser bom. E não existe ambiente melhor do que a igreja de Deus. Não há nada melhor do que a igreja de Deus. É o melhor ambiente para uma pessoa estar. Para o adolescente também. Agora que seja um bom ambiente. Que seja um ambiente agradável. Que seja um ambiente na companhia dos irmãos. Louvaremos juntos. Compartilharemos juntos. Casaremos juntos. Não tem melhor ambiente. Mas também o adolescente precisa ter o seu espaço. Temos que respeitar o momento deles, o espaço deles, dar diretrizes, dar bases, incentivá-los a serem responsáveis, mas eles precisam ter o espaço deles. Eu estava com os adolescentes uma vez, tudo acontecendo muito bem, mas eles estavam rindo de uma história, rindo, brincando, e um jogou água no outro, o outro jogou água no um. Aí passou o irmão assim, dá o PH e disse, pastor, isso está errado. Por que está errado? Olha lá, pastor, um jogando água no outro. Está parecendo carnaval. Não, irmão, não está parecendo carnaval, não. Um jogou água no outro, o outro jogou água no um. Só isso. Onde está o carnaval? Nisso. Está errado, pastor. Na minha opinião, está errado. Irmão, estaria errado se o senhor e o irmão Feitosa estivessem jogando água no outro, não o PH. Aí eu não estaria no carnaval, eu estaria no hospício.
Mas de um garoto jogar água no outro, tá calor, irmão, deixa lá, vamos em frente. Vamos em frente, vá procurar o que fazer, irmão, vá lá. Toda pessoa que tem amor por jovens e que quer livrar aqueles que caminham para serem mortos e aqueles que estão cambaleando indo para a morte, precisam oferecer duas coisas muito importantes. Leia, prepare-se, estude, busque, não pare, mas por favor, ofereça para eles respostas. Está fervilhando de pergunta nas cabecinhas deles. Ofereça respostas. Quando não souber, diga que não sabe, vai ler, vai pesquisar, vai providenciar, vai trazer alguém para ajudar. Converse com eles as próximas programações. Quais os temas que eles gostariam de discutir, de conversar, de falar. Um colega meu começou a levar adolescentes para o hospital, falou com a ala médica e começou a levar alguns adolescentes para o hospital para fazer visita com ele. Como aquilo marcou a vida daqueles adolescentes. E muito. E muitas respostas foram tiradas ali. Ou quando foram visitar uma irmãzinha idosa, pobrezinha. Os nossos adolescentes lá em Toledo foram visitar uma senhora idosa da nossa igreja, um casalzinho idoso. E os adolescentes ficaram tão comovidos com o que viram, que os adolescentes se cotizaram entre si, conseguiram com os outros tinta, pincel, cal e não sei o que, e foram lá dar um banho de beleza na casinha deles. Como aqueles velhinhos ficaram contentes, mas quem ficou mais contente? Os adolescentes. A gente vai dando respostas, assentados, andando, caminhando, mas também vamos dar propostas. Vamos colocar crer, é também pensar, é até um livro de John Stott. Eu já quero estar me dirigindo para o final, não quero tomar tanto tempo de vocês, mas preciso ainda trabalhar com vocês esse tema, peço um pouco de paciência. Falamos de que, na parábola de Cristo, nas parábolas de Cristo em Lucas capítulo 15, a ovelha se perde porque a porta está aberta e muitas igrejas estão escancarando suas portas. Muitas casas estão abrindo suas portas. Muitos pais estão deixando aqueles que ainda não têm toda uma condição de refletir e de pensar a semelhança de um animal que não tem senso. Esses também não estão conseguindo ter senso para o momento, senso para o perigo, a impressão de bem-estar que parece estar à frente e esses vão indo. Mas nós também já vimos que a moeda perdida, alguém perdeu. Foi um ignorante, foi um bruto, foi um irresponsável que estava tomando conta de um departamento e não tomou bem conta desse departamento. Mas teve também aquele menino, o filho pródigo, que quis se perder. Não tinha motivos, mas ele quis se perder. O que é que nós deveríamos aprender com a parábola do filho perdido? Em primeiro lugar, saiba disso, meu querido que me escuta nesta noite. É muito fácil alguém se perder. É muito fácil. Havia um cântico que minha mãe me ensinava quando eu era criança, dizia assim: Senhor, dá tempo para mim. Vocês conhecem esse cântico? Ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo para mim. Ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Oh Deus, é tão fácil alguém se perder. É muito fácil. É muito fácil alguém se iludir. Inclusive os seus filhos, as minhas filhas, o seu irmão mais novo, o seu irmão mais velho. É possível e é muito fácil alguém se iludir. É muito fácil alguém achar que pode sair por aí à procura da felicidade. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu quero procurar a felicidade. Eu quero ir embora. É muito fácil alguém achar que pode sair por aí à procura da felicidade. É muito difícil ganhar aquele que se perdeu. É muito difícil. Você já foi atrás de alguém que se perdeu? É muito difícil. Você está orando por alguém que você sabe que se perdeu por aí. É muito difícil. Se prepare. Serão dias e noites de tristezas, de dores, de preocupações, de apertos no coração, porque é muito difícil ganhar aquele que se perdeu. O que poderíamos aprender mais? Poderíamos aprender que certas pessoas não estão conscientes de suas fragilidades e da sua vulnerabilidade.
aquele sentimento de onipotência da revolução pubertária pode também contribuir para esta situação. E se ele não tem exemplos bons, e sobram exemplos maus, e ele ou é arrastado, ou ele vai para experimentar, coloca o pé lá e volta, coloca o pé lá e volta, depois vai com o primeiro pé, não volta mais, o segundo pé, e começa a dar o primeiro passo, e o segundo passo, e daqui a pouco ele não só caminha no conselho dos ímpios, mas ele se detém no caminho dos pecadores. Eles não estão conscientes de suas fragilidades e de suas vulnerabilidades. Também certas pessoas pensam que o mundo é um lugar fácil. O mundo não é um lugar fácil. Após a queda, esse mundo se tornou mau. Anote Gênesis capítulo 6, versículo 5. Isto nunca diminuiu. Isso sempre está marcando, ampliando e aumentando. Viu Deus que a maldade na terra havia se multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio, todo o desejo do coração do homem. Leia Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, e você vai ver que esse mundo está preparado para a ira de Deus, e a ira de Deus irá cair sobre esse mundo. Este mundo não é um local fácil, mas esse mundo está nas mãos do maligno, e o maligno tem os seus agentes. Certas pessoas pensam que o mundo é um lugar fácil, não é. Certas pessoas não querem enxergar riscos e perigos. Isso é uma realidade. Como o filho pródigo, ele não quis enxergar riscos, ele não quis enxergar perigos. Certas pessoas não querem e não gostam de ouvir outras pessoas. Não querem ouvir, não, deixa comigo, eu sei o que faço, sou senhor de mim. Eu vou adiantando, depois nós poderemos deixar aqui para quem está tomando nota, tá certo, gente? Certas pessoas entram de corpo e alma em seus projetos de felicidade no mundo, mas entram mesmo de corpo e entram de alma, se alimentam de lixo, vão para o bairro da boca do lixo, como nós trabalhamos aqui em conjunto. E lá está o lobo, queridos. E lá está o lobo. Ovelha não tem forças contra o lobo. Lobo dilacera ovelhas. Certas pessoas não percebem que há interesses terríveis neste mundo. O diabo anda em derredor de nós, buscando alguém que ele possa devorar. Certas pessoas não percebem que quando o tempo muda, quando as circunstâncias são alteradas para pior, elas não têm em que ou em quem se apoiar para seguirem aqueles seus projetos tidos e havidos de felicidade. É só o carro capotar. É só após a noitada, todo mundo saindo embriagado, acontecer uma batida. Vocês já viram como estão estes, quando o carro vira, o carro tromba, um acidente acontece, uma morte toma conta, como eles de repente some tudo e o desespero é estampado nos seus rostos? Vocês já viram isso? Eu já vi isso. Eu já vi isso e não quero ver isso de novo. E é triste lidar com adolescentes que estão sendo costurados. É triste você procurar rosto de adolescente e não achar, e ser aquela massa deformada de pancada. É triste. É triste ter que atender uma mãe. E a mãe chega para mim e diz: pastor, socorra meu filho. Esse menino começou a andar com os nossos meninos da igreja, mas logo quis andar com a turma dele, com a gangue dele. Esse menino era de classe mais pobre e se apaixonou por uma moça de classe mais rica. Já ouviram essa história? Não aconteceu quase aquilo que foi com a Suzane Richthofen, mas chegou perto e também teve morte. Eles estavam tão apaixonados, e a família dela não queria, a família dela então realmente privou de tudo, fechou tudo, espancou, bateu, ameaçou, fez tudo isso. E quando foi um dia eles fizeram um pacto, tinham 15 anos. Se nós não nos casarmos, nós nos mataremos, ok? Ok. Ele conseguiu uma arma, e o pacto estava feito. Eles iam fugir. A moça estudava na melhor escola da cidade. Depois da escola, ela iria descer, a mãe viria com um carro para buscá-la, e realmente já estava tudo combinado e queria tomar o carro de assalto. Tomando o carro de assalto, eles iriam para a cidade mais próxima, dali pegariam um ônibus
E eles iriam ganhar o mundo, como se isso fosse fácil, como se isso fosse possível. E aquele dia marcado, aquela hora marcada, o rapaz estava na praça com um revólver. E a campainha da aula tocou, finalizou a aula, ela desceu as escadarias da escola, a mãe estacionou o carro, quando de repente ele chega com o revólver. A mãe nem sei se viu o revólver, quando o viu já se transtornou. Seu idiota, seu imbecil, e ele disse, é um assalto. Quando a menina que tinha acabado de entrar no carro viu a cena, ela acordou. Disse, não, parou. Parou nada, parou, não quero mais. Não, agora nós vamos fugir porque esse é o nosso trato. E aquela mãe o destratou e ele estava tão nervoso que ele dá um tiro na mãe. Dá o segundo tiro na mãe. A mãe morre ali. A menina entra em desespero profundo. Ela entra aos gritos e agora ele aponta a arma para ela. Você vai morrer também, depois eu me mato. Ele dá o tiro na menina. A bala entra aqui e a bala sai aqui. Disse ele que quando quis se matar, não tinha mais revólver, o revólver falhou. Eu fui visitar aquela menina. Essa é uma cena que eu não desejo para ninguém. Gaze, curativo e choro. Gaze, curativo e choro. Deitado no colo da avó. Clamando, chorando, soluçando, pedindo pela mãe. Pedindo pela mãe. Certas pessoas não percebem que quando o tempo muda e quando as circunstâncias são alteradas para pior, elas não têm em que, ou elas não têm em quem se apoiar para seguirem seus projetos de felicidade. Essas pessoas nunca estarão preparadas para ir parar em locais que jamais imaginariam que chegariam. Cadeias, hospitais, asilos. Essas pessoas não estão preparadas para isso, ninguém está. Este mundo possui garras muito afiadas, queridos, que penetram com fúria. E essas garras são capazes de causar dores insuportáveis. Ninguém está preparado para engolir a comida que o mundo tem para dar. Ninguém está preparado. É horrível comer comida de porco. É triste. Ninguém está preparado para lidar com o desprezo que o mundo dá. Olha aí, tu é cidadão de chiqueiro, rapaz. Tu dorme em chiqueiro, rapaz. Tu cheira a porco, menina. Tu és uma porca, igual a uma porca. Esse mundo é mau. Esse mundo é terrivelmente mau. E ninguém está preparado para lidar com o desprezo que esse mundo dá. A história do filho perdido é mesmo uma história sobre escolhas. Escolhas certas e escolhas erradas. Em vez de esperar pacientemente, aquele menino exigiu gratificação imediata. Em vez de realmente esperar pacientemente, além de exigir gratificação imediata, ele gastou sua fortuna numa vida desregrada. Fez uma escolha desastrosa e em rebelião contra os valores do pai. Não percebeu que ficou reduzido a ter que brigar com os porcos para alimentar-se. Finalmente ele fez uma boa escolha. Finalmente ele fez uma boa escolha. A palavra de Deus nos informa, lá em Lucas capítulo 15, que ele caiu em si. Estando lá no meio dos porcos, cheirando a porco, comendo comida de porco. Aí nos diz o texto sagrado, está lá em Lucas, você abra, você se emocione com isso. E caindo em si. Que é isso? Que é isso? Mas o que é isso? E caiu em si. E percebeu sua real condição. Percebeu sua real distância. Percebeu sua real maldade. Percebeu quanto havia perdido. Perdeu tempo, perdeu respeito, perdeu vida, alegria na casa do pai. Perdeu. Perdeu dignidade própria.
Nos diz a palavra de Deus que vinha ele de longe. E o que é lindo no texto é que quem o vê é o pai. Aí o pai olha e diz, aquele jeito de andar, aquele jeito, a cabecinha meio pendida, é do meu menino, é do meu menino. Vinha ele de longe. Foi o pai quem o avistou primeiro. Foi o pai quem correu ao seu encontro primeiro. O pai não o destratou. Diz o texto, e é lindo, que o pai trata dele. O pai o beija. Cheira a porco, mas é meu menino. É minha menina. Está cheirando a porco. Tem comida de porco nele. Mas foi um menino que eu ensinei a palavra de Deus na escola dominical. Essa cena de Rembrandt é linda. Retrata o pintor, o filho pródigo. Dá para você se emocionar com isso. Um menino que sai todo arrogante e volta desse jeito. Que cena linda. Um menino quebrado, arrebentado, mas no colo do pai. A adoção, meu querido, dá-nos o privilégio de filhos. E a regeneração dá-nos a natureza de filhos. E se você tem a natureza de filho de Deus, regenerado, você não pode dormir tranquilo se o seu irmão está comendo comida de porco. Cheirando a porco, vivendo como porco. Finalizando, vamos dizer todos, com muita reverência e com muito cuidado, após aparecer o texto, leiamos a proposta. Ah, queridos, que esta nossa conferência da Fiel seja e sirva para notar que alguém se afastou e ter coragem de buscar. Se ajoelhar e orar. Se envolver, promover, responder. Não só perceber a ausência, mas valorizar a presença. Amar, servir, viver o Evangelho de Cristo. Um pai escreveu para o seu filho. Os pais sentaram, menino adolescente, e ele escreveu para o seu filho. Os pais em conjunto. Meu filho, a sua vida já não depende só de nós. Meu filho, você é o maior responsável pela sua própria vida. Quando nasceu, você dependia totalmente de nós. Mas à medida que foi crescendo, também a sua responsabilidade foi crescendo junto com a liberdade. Talvez você não soubesse o que fosse responsabilidade e vivesse somente a liberdade. Ensinamos a você muitas coisas com a intenção de ajudá-lo, pensando já no seu futuro. Em algumas acertamos, noutras erramos. Insistimos para que você aprendesse a cuidar bem das suas próprias coisas, a arrumar as suas bagunças. Chegamos até a castigos, numa repreensão corretiva, a fim de que aprendesse o jogo da vida. Mas fomos também complacentes, também coniventes na irresponsabilidade, não cumprindo as promessas ou os castigos, sempre dando um jeito para tornar a sua vida um pouco mais fácil. Porém, o sentimento nos era muito claro. Queríamos que você fosse feliz. Sabíamos que a verdadeira felicidade não é gratuita, depende também do seu esforço. Hoje você é adolescente, meu filho. O que você vive dentro de sua alma, o que faz com a sua turma na rua, como aproveita a sua vida escolar, já não está tão ao nosso alcance. A sua individualidade já não nos pertence. São muitas as situações que você vai ter que enfrentar pela vida fora. Drogas, sexo, assaltos, competição, rejeição, desvalorização, provas escolares. Às vezes somos tomados pelo desejo de resolvermos nós os seus problemas. Só não o fazemos, pois sabíamos que isso retardaria o seu crescimento
diminuiria a sua autoestima e reduziria a sua força vital. Você pode contar conosco para o que precisar, mas não poderemos estudar por você, banir as drogas da sua vida, defendê-lo das ameaças que rondam a sua vida a cada esquina. Estamos dispostos a atendê-lo sempre que for necessário. O que fizemos é dar-lhe instrumentos para que enfrente a sua vida. Depende de como você os usa para ter sucesso ou fracasso. E a sociedade é silenciosamente dura e indiferente para com os que sofrem, enquanto aplaude os que vencem. Sofremos com você o seu sofrimento. Usufruímos com você o seu sucesso. Porque você é o nosso filho. Porque nós o amamos.